técnica da repetição de figuras. É isso que a gente vai falar aqui na live, com todo esse jeito da gente fazer um design de parede muito mais fácil. Então, fique aqui, porque saber de como a gente pode usar dessa técnica de repetição de figuras é o que a gente vai falar em toda essa live que você está assistindo. Claro que eu vou falar, não só falar, mas sim ensinar como fazer, a gente usar uma figura dessa, que eu vou dizer daqui a pouco, qual ou quais, que a gente pode fazer um design de parede super seguro e sim com qualidade, porque não adianta a gente fazer só por fazer, tá? Então, a live de hoje é sobre técnica de repetição de figuras. Eu me chamo Rodrigo Pontes e estou há mais de 16 anos fazendo design de parede e agora resolvi fazer o quê? Resolvi dividir com você toda a minha experiência e juntos a gente vai fazer muita coisa. E claro, parede que não falta na nossa casa, ideias que não faltam aqui no Paredes a Cores e a nossa disposição de fazer realmente o trabalho acontecer e tornar a nossa casa muito mais a nossa casa. Vamos lá. Vamos já começar. Se você já quiser pegar o seu papel ou escrever no seu tablet ou no seu celular, não sei em qual meio você está me assistindo, mas eu já falo com você para você anotar essas dicas que a gente vai conversar hoje, porque são dicas super relevantes, porque não adianta só a gente admirar, não adianta só a gente usar do nosso processo criativo ou até mesmo da nossa admiração por algum trabalho, se a gente às vezes não guarda. Então não vamos ocupar a nossa mente com coisas que realmente a gente poderia deixar anotado. Então eu já começo dizendo para você que o que é o design de parede com repetição de figuras. Eu acredito, assim, vejo que é uma grande possibilidade para você que nunca fez design de parede. Eu já ouvi várias pessoas falando, até minha irmã fala sobre isso. Ah, mas eu não consigo fazer um design de parede. Eu não vou conseguir fazer algo que realmente fique bonito. Olha, com a live que a gente vai ter agora, essa live que a gente está tendo, eu tenho certeza que se você se empenhar, se você disser sim, você vai conseguir fazer um design de parede com essa técnica que é de repetição de figuras. Então, usar desta técnica ao nosso favor, isso é o que a gente vai usar durante essa live inteirinha. E eu vou falar para você quais são as imagens e como a gente pode fazer isso no design de parede. E aí você vai gastar bastante as ideias de hoje para que a gente realmente consiga um resultado legal na nossa casa. Eu vou passar para você exemplos práticos para inspirar tudo que você tem aflorado aí, que às vezes você precisa de dar um sacolejo para que realmente a gente consiga colocar isso para fora e, claro, não só colocar para fora, mas também a gente colocar em prática, tá? E os efeitos de cada ideia que eu vou dar, a gente vai conversar sobre isso também. Porque não adianta só você escolher qualquer elemento, qualquer figura e repeti-la. Ah, eu gosto de tal figura, vou colocar na parede e repetir porque o Rodrigo falou que vai dar certo. Não é bem assim. Sempre eu falo aqui nas lives, sempre eu falo aqui no nosso encontro, né, nas nossas conversas, que o planejamento é algo que é indispensável, principalmente para você que está começando. Porque aí você fica mais segura, você tem mais certeza daquilo que você quer fazer. Ah, Rodrigo, então se eu fizer o planejamento eu não vou errar durante o meu processo de produção do design. Não estou dizendo isso, mas a sua margem de erro ela é muito menor, porque você já prevê aquilo que você vai fazer. Você já sabe como vai estar a parede, quais são os materiais, que cores usar, qual a forma que você vai usar. Então isso faz com que você tenha mais segurança naquilo que você realmente deseja fazer e tenha um resultado, às vezes, ou melhor, na maioria das vezes, até mais do que aquilo que você esperava. É surpreendente. Então surpreender-se, isso é algo assim que é muito legal, porque você está com medo de fazer alguma coisa e chega na hora você termina e fala, caraca, foi o que fiz. Isso é muito legal. Fazer com que a gente tenha realmente essa sensação de que nós conseguimos fazer e a gente tem essa possibilidade
isso não tem preço, não tem as pessoas que pagam esse preço quando a gente sente essa realização, né? E antes de eu, né, explicar melhor o que é o design de parede com essa técnica de repetição, quero dar boas-vindas a Silvia, minha linda, Jonathan, Suelen, Espírito Santo presente, Rio das Ostras e também Teresópolis. Muito obrigado e cheguem mais. E aí, ó, se você já quiser deixar também algum comentário, alguma pergunta, alguma curiosidade, pode deixar aqui nos comentários, que no final eu respondo e depois eu vou também respondendo aquilo que vocês têm de dúvida, tá bom? Então, eu já vou falar para você sobre um dos tópicos sobre o design de parede com figuras repetidas. É uma forma muito simples, eu digo simples porque é simples mesmo. É meio que, eu posso até dizer, libertador. Por quê? A gente não tem uma preocupação, vamos dizer assim, tão intensa quando a gente vai fazer um design de parede geométrico. Porque a gente tem a questão da fita crepe, da tinta, da massa. Às vezes a gente vai fazer algum figurativo. Vamos fazer umas folhas com uma pegada mais realista ou com luz e sombra. Então, às vezes a gente fica um pouco mais, como que eu posso dizer, inseguro em relação a isso. O design de parede com figuras repetidas, a gente vai ter o trabalho de escolher a figura, onde a gente vai colocar, onde a gente vai desenhar, né, que parede, em qual cômodo e como a gente vai distribuir essa repetição. Então, isso é algo que a gente realmente consegue fazer com design de parede, com figuras repetidas. É uma tendência, né? O design de parede é uma tendência super elegante, uma tendência super descontraída e algo que realmente faz com que a gente sinta-se mais acolhido naquele ambiente que a gente chega e a gente percebe que tem um cuidado com a parede também. Porque às vezes a gente tem muito cuidado com o móvel, né? Com alguns objetos de decoração, até mesmo algumas peças de arte na parede, como quadros, esculturas, né? Algumas coisas que a gente possa também instalar, e aí a gente esquece da parede. Quando a gente trata a parede de forma muito mais respeitosa também, tipo, olha, eu quero que você faça parte desse ambiente também, não só com uma cor, não só com, vamos colocar uma tinta, sei lá, marfim, outra parede branca, ou uma parede mais terracota, mas quando a gente não só deposita essa tinta na parede, a gente trata essa parede como uma parede realmente como uma tela grande, né? E a gente pode usar do design de parede para a gente dar mais ênfase àquele ambiente. Isso faz com que a gente realmente sinta-se muito mais acolhido, muito mais aconchegante naquele local onde a gente está fazendo e realizando o design de parede. Como o nome já diz, né? É a repetição dessas várias imagens que a gente vai escolher, que eu vou dar várias opções aqui para você poder escolher essas formas para serem repetidas. Rodrigo, mas cansa essas formas repetidas? Vai depender de como você vai usar, vai depender de como você vai distribuir e de qual local você vai instalar essas imagens, né? Ou melhor, você vai pintar essas imagens para que você realmente tenha uma possibilidade de tornar esse ambiente harmonioso, esse ambiente mais acolhedor e, claro, sempre está tentando, como eu sempre digo, ao que a gente já tem ao redor, tá bom? Não adianta a gente querer fazer uma coisa e chegar na hora, vamos usar uma forma tal e tal e acabou que, ficou muita coisa. A gente tem que ter esse planejamento que eu sempre peço para que a gente se atente em ter, tá bom? E eu quero falar também o que não é um design de parede com figuras repetidas. A gente sabe que o design de parede geométrico, Rodrigo, mas aí tem repetição de vários triângulos. Tá, tem repetição do que é triângulo, mas pode ser mas não é triângulo exatamente igual. De que sentido? Se eu quero usar, como o nome já diz, técnica de figuras repetidas, o importante é você escolher uma figura, seja ela um círculo, seja ela um quadrado, seja ela um hexágono, seja um tipo de florzinha. De repente você pode fazer umas florzinhas, eu acho que fica bem bacana. Pode ser folhinhas também, pode ser
palitinhos, né? Formas de palitinhos na hora de riscar. Então tem várias formas que a gente pode escolher, não sendo só geométricas, como quadrado, triângulo e círculo. A gente pode usar outras também. Porém, o geométrico não tem uma repetição, como que eu posso dizer, intencional, né? Quando a gente vai usar da técnica de figura repetida, a gente tem a intenção daquela figura estar repetida em tal momento, em tal ângulo e em tal direção. Então a gente, eu quero que uma figura, digamos, um triângulo fique aqui, outro triângulo aqui, outro aqui, outro aqui. A gente tem uma dimensão real daquilo que a gente pode estar fazendo em relação à distribuição das imagens. Quando é o geométrico, a gente, né, às vezes a gente até traça de um lado para o outro com lápis, já programa uma figura, né? A gente fica meio que uma teia, vamos dizer assim. A gente tem também, às vezes tem gente que já faz direto na fita crepe, nem risco, porque quer ver o que vai acontecer com o acaso, né? Vamos dizer assim. Então, usar dessa técnica do design de parede de figuras repetidas, isso, assim, para mim se for para falar assim, Rodrigo, eu nunca fiz design de parede, como que eu posso fazer o primeiro? Uma das opções é essa, usar a figura, escolher uma figura e repeti-la várias vezes, tá bom? Aí você pode também às vezes perguntar, Rodrigo, mas eu posso usar a técnica da pintura orgânica, que é essa pintura que está aqui atrás, eu posso usá-la também como design de parede de figura repetida? Você até pode usar, mas digamos que você queira escolher essa forma. Você tem que ter várias formas iguais a essa, ou assim, o mais semelhante possível. Porque aí você consegue ter como que eu posso dizer? Uma malha, né? Uma estampa mais distribuída. A não ser que você queira, de repente, fazer uma forma dessa, aí vem uma outra aqui em cima, vem uma outra aqui, como tipo malha de, vamos dizer assim, de onça, né? Você pode até fazer, você tem mais um pouco de liberdade, porém você tem a imagem orgânica sendo repetida, porém ela não está ali na sua essência como tal, como um triângulo, como o círculo, né? A bolinha, ou como um quadrado, que é aquela forma exata, e aí a gente bota isso em ação e em repetição, tá bom? E aí eu quero mostrar para você sobre essa questão da repetição e como usá-la corretamente como posso dizer, nos ambientes que a gente tem na nossa casa. De que forma? A gente pode usar assim, quando a gente pensa no design de parede de figura repetida, a gente também tem que pensar em relação às cores. Então, quais cores vão combinar com aquele ambiente, quais cores não vão combinar, porque às vezes a gente fica só preocupado com o que vai combinar. Então, quando a gente se atenta ao que não vai combinar, a gente já elimina muita coisa. De que jeito? Olha, eu sei que não vai combinar aqui, sei lá, um tom de rosa. Vamos dizer assim, Daniele que não gosta de rosa. Ai, Daniela, você não gosta de rosa? Aí você. A gente tem essa sugestão, de repente, de não... Naquele ambiente o rosa não vai ficar legal. Então você sabe que usar rosa não vale a pena. Usar rosa não vai fazer com que a gente realmente tenha um resultado bacana. Eu não gosto ou não tem nada a ver com o espaço usar verde. Então já elimina essa cor, ou às vezes algum fundo que tenha verde da cor. Então isso é importante também a gente trabalhar em relação a isso. Se você quer um ambiente mais jovem, moderno, descontraído, aí eu te aconselho a usar cores fortes, cores vibrantes, porque aí a gente tem essa coisa do jovem, da alegria, da disposição, né? Se você quer um lugar mais delicado, mais com aconchego, então você pode usar os tons pastel. Os tons pastel, eles são mais, como que eu posso dizer, traz realmente essa sensação de aconchego, né? Essa sensação de abraço, sensação de acolhimento. Mas já, se você gostar de um ar mais contemporâneo, então você pode usar o cinza, pode usar preto, pode usar o off-white. O que é o off-white? Off-white são, como posso dizer para você entender? Off-white se chama
branco não branco, vamos dizer assim. Então são aquelas cores tão claras, que geralmente as pessoas que não entendem muito de cor, são muito leigas ou não tem uma percepção qual a gente tem, vai achar que é branco. Mas tem um fundinho ali lilás, um fundinho azul, um fundinho verde, um fundo ocre, um fundo amarelado, um fundo amarronzado. Então são cores que elas não são puras, não é o branco puro, né? E tem um fundinho ali de alguma coloração, de alguma cor. Então, pode ser um branco com um fundinho meio verde. Você fala assim, nossa, esse branco é estranho, parece um branco esverdeado, porque é um off-white. Porque ele tem a maioria do seu percentual de cor é branca. Então, a gente tem essa possibilidade de usar o off-white também quando a gente quer dar um ar mais contemporâneo também. As formas geométricas para repetição, a gente pode usar bolinhas, ou seja, círculos, a gente pode usar quadrados, retângulos, hexágonos, e a gente usa dessas formas. Geralmente, quando a gente vai fazer, a gente tem duas opções. Ou a gente usa todas ali não aleatórias, né? A gente deixa tudo arrumadinho, a gente programa a parede, a gente pode até gradear a parede, a gente pode pensar num gabarito de forma, olha, eu quero colocar um triângulo, digamos, a gente faz duas, né? Vamos fazer um desenho por colunas. Então, eu vou colocar de 30 em 30 centímetros a figura do triângulo. Então, você coloca triângulo, 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 triângulo. Entre essas duas imagens do triângulo, você pode colocar uma outra aqui. Então, você coloca triângulo, 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 e você vai intercalando 30 e 30 centímetros. E isso faz com que a gente se possibilita muito mais para a gente ter essa possibilidade de realizar um design de parede muito mais fácil e muito mais seguro, porque como é o seu primeiro design de parede, e aí você fica meio nervosa, com a perna tremendo, com o pincel tremendo para pintar, com essa técnica da repetição de figura, você não tem esse medo e essa insegurança, entende? Para quem está chegando aí é Cássia Liu, um beijo, bem-vindo a Paredes a Cores. Cássia, quero ver você pintando a sua parede. Maiara também, quero ver vocês pintando a parede de vocês. Vamos lá. E aí, vocês já chegam no momento que eu vou falar sobre o segredo da combinação com o ambiente. A gente pode sempre destacar no ambiente que a gente está uma parede para decoração, né? Às vezes, usar digamos que a gente tem um cômodo de 4 paredes, né? É o mais básico. Se a gente usa um design de parede em todas as paredes, a gente tem que ter muita segurança com aquilo que a gente tem de móvel e que a gente tem de acessórios, né? Acessórios que eu digo peças de decoração, cortina, almofada, porque vai depender também da intensidade que você quer dar para aquele espaço. Se você tem realmente um espaço onde você queira decorar e aí você quer dar esse equilíbrio, então você pode, eu não quero colocar muita coisa, não quero colocar muitas imagens, né, nesse ambiente, então você escolhe uma parede só para você realmente conseguir fazer o seu design de parede sobressair. Ou às vezes nem tem uma parede inteira, você pode usar um cantinho ali, que é naquele cantinho você vai realmente conseguir destacar aquela imagem que você quer fazer, e o design de parede ele acaba completando aquele lugarzinho ali. E a gente sempre tem que prestar atenção quando a gente vai fazer, seja o design de parede que for, a escolha que você vai fazer de tema, pode ser orgânico, pode ser mais ilustrativo, né? Mais, como posso dizer, ilustrativo. Às vezes com personagens, né? Às vezes o quarto de criança sempre gosta de personagens. Com personagens, você pode fazer também a pintura orgânica e a repetição de figuras. Você sempre tem que ver se esse ambiente que você vai fazer, se ele combina ou não com a intenção que você quer. Porque às vezes você pensa, eu quero fazer um design de parede com repetição e aí a forma que me vem é o triângulo. Mas às vezes o seu ambiente não vai
conversar com essa imagem de vários triângulos. Às vezes a bolinha, né, o círculo, vai ser uma boa saída. Então, fique atenta a isso. Isso faz com que a gente realmente tenha essa possibilidade de usufruir cada vez melhor do nosso design de parede, porque ele está para completar, ele está para fazer com que a gente realmente tenha essa intenção de introduzi-lo ao espaço que a gente está trazendo para o nosso ambiente, tá bom? E aí, quando você pergunta assim, mas esse design de parede, ele é muito difícil porque eu nunca fiz nenhum. Essa é a oportunidade de você fazer um design de parede super fácil. Então, assim, eu estou te dando possibilidades da gente fazer ele bem mais na medidinha, né? Vamos colocar 30 por 30, coloca uma figurinha, né? Uma imagem. Ou você pode fazer ele orgânico. Se for de bolinhas, eu amo bolinhas, você pode fazer o quê? Você pode usá-lo de forma bem orgânica. Quando eu falo de forma orgânica, fazer várias bolinhas, mas sem aquela preocupação delas ficarem certinhas, uma do lado da outra e uma embaixo da outra. Isso faz com que a gente também tenha uma ideia mais fluida do espaço. De repente você vai fazer num quarto de menina, vamos dizer assim. Porque aí as bolinhas, né, a cor, a gente pode usar um rosa, pode usar até um verdinho, um amarelo, ou usar duas cores, um rosa com amarelo. E você pode fazer essas bolinhas que dá esse ar mais divertido, que dá esse ar mais de menininha, né? Ou você quer um quarto, você é adulta, e aí você quer o seu quarto. Você pode usar as bolinhas pretas, você pode usar bolinhas com cor, de repente você gosta de rosa, mas não gosta daquele rosa tão tutti-frutti, você pode usar um rosa mais pastel, um tom pastel mais seco, você pode usar um ocre, porque ele dá um amarelo, mas não é aquele amarelo tão forte. O ocre é essa cor aqui, ó, que é entre o marrom e o amarelo, né? Ele está aqui nesse meio termo, para que a gente aqueça mais atrás para um tom de terra o amarelo. Então a gente tem essa possibilidade também de estar fazendo, tá bom? Ele é muito mais fácil e é muito mais difícil, vamos dizer assim, de errar, porque errar no design de parede, que a gente tem essa repetição, é muito mais a gente está muito mais para o lado de dar certo do que dar errado. Claro, como eu sempre digo, pode ser que dê alguma coisa errada, a gente conserta. Não tem nenhum tipo de problema a gente voltar e consertar. E claro, fica muito mais bonito, fica muito mais elegante um lugar onde você tem um design de parede, onde você completa aquele vazio que está na parede e claro, fica muito mais elegante, muito mais satisfatório, porque foi você quem fez, foi você quem realizou a pintura do design de parede. E aí eu quero te dar exemplos para você aplicar essas figuras, vamos dizer assim, de aplicabilidade, vamos dizer assim, na parede. Então, como a gente pode usar? No quarto de bebê, você já pode ir pensando, no primeiro momento, as cores mais claras, mais suaves, como eu sempre digo também, em tom pastel, porque isso ajuda muito a embelezar também a decoração e fazer com que esse espaço seja muito mais acolhedor para esse membro que vai chegar, o bebezinho, ou às vezes já está aí, né, e quer... e a gente quer colocá-lo no melhor lugar possível para acolhê-lo e também para recebê-lo. É muito bom a gente ter essa preocupação quando a gente fala sobre quarto de bebê com a questão das cores. Então, assim, quando eu vou fazer um quarto de bebê, geralmente os pais já compraram alguma coisa. Olha, eu penso num quarto que tem o tema tal, a cor tal, e aí a gente consegue trazer de forma mais completa, porque às vezes o kit berço, ele assim, muitas vezes aconteceu isso já comigo. Às vezes os pais não têm uma ideia de como eles querem a parede, mas eles já compraram o kit berço. E aí eu não posso, propor
um tema, digamos, safari na parede e o jogo de quarto é, sei lá, ovelha. Não tem nada a ver. Então, o que eu posso fazer? E o que eu faço, né? E te indico a fazer. Pega as referências primeiro que os pais têm. E até você, se você, né, tá grávida, ou sabe alguém que está grávida e quer fazer, ou você já tem o seu bebê e quer trocar de quarto, o que você faz? Pega aquilo que você já tem e que você gosta. E aí, você, a partir daquilo ali, você pode fazer. Digamos que vamos pegar um exemplo do Safari. Digamos que o kit berço é do Safari, né? A gente pode fazer no quarto bolinhas com tons terrosos. A gente pode fazer também com tons de verde, um verde musgo, um verde que tem um fundo mais escuro, para que a gente consiga realmente conversar com aquilo, porque a gente já tem a imagem do Safari no kit berço. Então, para a gente completar a decoração, a gente faz o quê? A gente assume aquela referência e a gente completa, porque o design de parede é isso, ele completa aquilo que já tem quando a gente já tem as coisas já expostas no espaço. Então ele vem para ser a cereja do bolo, né? Para dar o up ali no quarto. Às vezes você vê o quarto tá lindo, quando você bota alguma imagem na parede, algum design de parede aplicado, você vê que o seu espaço ele ganha muito mais presença, ele ganha muito mais visibilidade. No quarto de casal, você pode usar até cores mais fortes, vamos dizer assim, mas são cores neutras. Você pode usar um marrom, pode usar um preto, um tabaco, você pode usar um verde musgo, que fica muito bonito. E aí, e claro, pensando sempre no agrado dos dois, né? Então, assim, criatura, você às vezes fica, eu vou escolher, só eu vou escolher, porque você não sabe escolher. Aí o maridão depois, vai olhar e fala, tá bonito, mas não gostei dessa cor. Aí complica. Sabe por quê? Porque é legal que os dois participem, né? Mesmo que você vai fazer, mesmo que você vai colocar a mão na massa, a mão na tinta e vai fazer tudo, mas é legal que ele também participe. Pelo menos desse momento da escolha da cor. Tá bom? E, de repente, você é solteira, né? Está na pista. E quer fazer para o seu quarto, também eu aconselho cores neutras, mas também você pode fazer cores mais vibrantes, né? Misturar um pouco também dessas cores, colocar o cinza, colocar um pouco do amarelo, né? Sempre dosando muito com o que você já tem no seu quarto, porque isso são possibilidades que a gente consegue usar no design de parede, e a gente tem essa flexibilidade, porque é muito mais fácil a gente ter essa flexibilidade no design de parede do que nos móveis. Então a gente pode realmente fazer com que essa aplicação, né, essa instalação ou essa pintura, né, depende de como você gosta de chamar, o design de parede sendo algo que realmente faça com que a gente tenha essa possibilidade de oferecer muito mais estilo para o quarto. Na sala a gente tem sempre a parede atrás do sofá é uma parede que ou é para um quadro ou é para uma cor diferente. E isso não é diferente com o design de parede. Quantas vezes eu já fiz um design de parede atrás, na parede que fica atrás do sofá. Então, quando a gente usa dessas possibilidades, a gente tem a gente completa aquele canto, né? aquele ambiente ali, porque se o sofá já está ali, é um lugar de aconchego, um lugar de descanso, um lugar de acolhimento. Quando você recebe uma visita, pode sentar. Então, quando você oferece, né, sentar no sofá, é um acolhimento que você faz. Olha, eu te recebo na minha casa, então pode sentar, fique à vontade. Então, quando a gente coloca esse design de parede atrás da parede do sofá, é também uma forma da gente dar esse acolhimento para as pessoas que a gente recebe em casa. Então isso ajuda muito também a gente tornar o nosso espaço mais aconchegante e acolhedor. Na sala de jantar, você pode escolher uma parede que seja, às vezes, de destaque, seja ela ou não perto da mesa, porque vai depender da sua arquitetura. Às vezes, geralmente ela fica próximo da mesa de jantar.
ou às vezes ficar ao fundo, né? Porque a mesa de jantar não fica encostada, fica mais para o meio, né? Na maioria das vezes. Então a gente tem essa possibilidade realmente de tornar esse ambiente mais acolhedor com o design de parede. Na cozinha, você pode usar o design de parede em lugares que às vezes a gente até usa essas formas, que são as repetições de pastilhas, né? E coisas que a gente realmente consegue fazer na composição quando a gente se faz referência à cozinha. Se você, de repente, na sua cozinha tem parede que é só de alvenaria, você pode usar e deve usar o design de parede como uma maneira de você dar mais visibilidade e dar mais um ar de sofisticação para a sua cozinha. Aí você não quer usar bolinha, você não quer usar triângulo, você não quer usar hexágono. Olha, se você usa uma bolinha, olha como que a ideia ela surge. Você pode usar uma bolinha laranja, na cor laranja, e aí você faz um cabinho, já vira uma laranjinha. Então você pode fazer várias laranjinhas na parede. Você pode usar a bolinha vermelha, e aí você pinta a bolinha vermelha, põe um outro cabinho mais para cima, você pode fazer uma cereja. Então tem várias possibilidades que a gente consegue usar com o design de parede de figuras repetidas, e dali a gente consegue usar outras possibilidades, até fazer um figurativo, entende? Não precisa só ficar com essas formas mais geométricas, essas formas mais sequinhas, vamos dizer. Você pode brincar também e, claro, ousar, porque eu acho que é para isso que a gente está aqui, a gente trocar essas ideias e inspirar cada vez mais, para que a gente consiga fazer realmente um design de parede com uma ideia de que não é algo inacessível, não é algo que você não consiga fazer. Sim, você consegue. Vale você pensar de que forma você quer, como você quer e, claro, de que estilo você deseja. Porque aí você consegue se encaixar e fazer com que realmente as coisas aconteçam, e assim você tem essa possibilidade de realizar o design de parede, tá bom? E aí, se caso a parede for perto do fogão, perto da pia, lugares que tem gordura e água, eu não aconselho você fazer o design de parede, porque assim vai ficar molhando, né? E aí pode ser que danifique seu trabalho muito mais rápido. Então, nessas áreas, invista com revestimento, e na área que não tem, que é só alvenaria, você faz o design de parede, tá bom? E aí você pode até ficar com essas perguntas ainda aí na sua cachola, na sua cabeça. Porque pode não dar certo, porque eu tenho medo de errar, porque eu não sou criativa, eu não tenho dinheiro para fazer. Olha quantas ideias eu já te dei até agora de usar até das formas geométricas para a gente fazer figurativos. Então, olha, com bolinhas você pode fazer laranjas, você pode fazer cereja. Com meia bolinha você pode fazer vamos dizer assim, mini melancias, você pode estar realizando. Com bolinha também, se for verde, você pode fazer limões, né? Então você pode fazer, porque isso faz com que você, quando a gente usa formas simples e a gente consegue tirar dessas formas simples tantas ideias, isso faz com que o seu design de parede ele fique bem mais original. E esse uso, vamos dizer assim, abusivo da criatividade, isso faz com que você tenha um diferencial muito grande, até mesmo quando as pessoas vêm e falam assim, nossa, mas como você conseguiu fazer tantas laranjinhas, né? Tantas coisinhas, e aí você vê e fala, gente, isso foi tão fácil, né? Mas o resultado ele é tão satisfatório, ele é tão bacana de se ver, de se admirar, que você acaba depois falando, realmente ficou muito bonito, e fica uma ideia de que realmente aquilo é muito difícil. Aí você fala, é muito difícil. Mas foi muito fácil, é só fazer as bolinhas e pronto, né? E aí, claro, não vou dizer que o dinheiro. Cara, se você for usar algo que... se você for fazer, digamos, das bolinhas, né? Porque eu amo bolinhas, então assim, eu sempre puxo pro lado das bolinhas, dos círculos. Você vai gastar muito pouco de material. E como eu sempre digo, tinta a gente sempre tem em casa um pouquinho. Então você pode pegar esse restinho que está aí, mistura com aquele corante que vem no vidrinho, xadrez, né? E aí você pode ter outras marcas também, a Coral tem, a Souvenir tem, a própria xadrez.
Então a gente tem essas possibilidades de usar essas cores. E aí eu te digo que você vai ter um resultado super seguro daquilo que você está fazendo. Porque até, mas eu não vou conseguir, eu tenho medo de escolher a cor errada, eu tenho medo de escolher a forma geométrica errada, eu tenho medo de escolher também até a combinação errada para o ambiente. Eu falo e repito sempre. Você tem que ter, criatura, o seu bloquinho paredes a cores. O que é o bloquinho paredes a cores? É um bloco de papel canson ou você pega várias folhas A4, faz um bloco, grampeia, ou pode comprar caderno de desenho, que são as folhas sem pauta. E aí o que você faz? Você faz os testes ali, testa a cor, testa a forma, testa até se você não quiser fazer orgânico, né, a distribuição orgânica, você pode fazer milimétrica aqui 30 por 30 e colocar uma bolinha e fazer uma laranjinha, vai dar certo? Será que eu fizer 20 por 20 vai dar? Aí você pode fazer aqui num pedaço de papel, pega um durex, cola na parede e dá uma distância e você vai ver que vai dar certo. Não ficou bom. Esse tom não ficou, eu não gostei dessa forma, não gostei desse jeito. E aí você pode fazer um teste. Com isso, você tem muito menos risco de errar. Não adianta você querer fazer tudo só na emoção, né? Vamos dizer, a inspiração vai chegar. A inspiração chega, mas é bom que ela chega quando você está fazendo o projeto. Ok? Claro, no meio do processo do design de parede, você pode realmente se inspirar e fazer outras coisas no meio. Mas aí você vai ter muito mais segurança para você dar esse outro passo na inspiração, esse outro passo na produção da sua parede para o design de parede. Porque às vezes a gente fala assim, mas na hora eu consigo dar meu jeito, eu gosto dessa coisa de chegar e ser surpreendido com alguma situação e aí ser desafiado. Mas às vezes isso é legal? Mas você gasta tempo. E você gasta também, não só tempo como dinheiro, por causa do material. E aí a gente não está no tempo de ficar gastando dinheiro, né? E muito menos tempo, porque o nosso tempo sempre está ocupado por tantas outras coisas, né? A gente tem que administrar o nosso tempo da melhor forma possível para a gente conseguir fazer cada vez mais coisas com qualidade e também um tempo para a gente descansar, para a gente ter um tempo nosso e, claro, a gente pode esquecer de admirar a parede que a gente fez na nossa casa. Então a gente tem que ter esse tempo também, né? Então não adianta a gente querer fazer as coisas correndo e de qualquer forma, né? Vamos sempre usar o tempo ao nosso favor. E eu quero recapitular com você. A Suelen, muito bem-vinda, Suelen Dias, por estar na live. E aí, né, como a Suelen está aqui já há um tempinho, eu quero falar para a Suelen que a Suelen não estava no início. E para quem não estava, recapitulando, né, as 3 ideias principais do nosso encontro hoje, da nossa conversa, da nossa aula, que para você não ficar perdida em relação ao design de parede, não ficar perdida em relação à segurança, né? Tipo, eu não estou seguro, não sei como fazer, não sei que maneira começar. Então, eu dei aqui várias formas, várias figuras para que a gente possa repetir e aí sim a gente vai até fazer desdobramentos através dessa figura e tudo ficar mais fácil e ficar mais belo com essa técnica. E também a gente falou sobre essa técnica, que é uma técnica muito fácil, uma técnica que ela eu posso dizer assim, meio que instantânea. Você faz em um dia, dependendo do tamanho da parede, e você vai ter um resultado surpreendente, tá bom? E claro, eu quero que você participe desse processo, de toda a conversa que a gente teve aqui. Porque não adianta a gente só conversar, a gente ter várias ideias, várias inspirações, facilitar todo esse processo de design de parede, se a gente não coloca nada em prática. É bom a gente colocar em prática, porque aí, mesmo que você continue com medo, quando você bota em prática no papel, você já vai perdendo esse medo gradativamente. Então, isso faz com que realmente a gente consiga usar do design de parede de uma forma mais agradável, vamos dizer assim, né? Então, eu te aconselho e te indico olhar para o ambiente da sua casa que você vê que precisa de um design, às vezes você fala, nossa, essa parede está muito branca, vou fazer um design nela. Olha para essa parede,
olha para as coisas que estão ao redor, veja o que de móvel você tem, quais as cores que você tem e qual forma combina com essa parede, né, com o ambiente que você está aí. Você pode usar uma figura geométrica, você pode usar uma figura mais figurativa, né, igual a gente falou aqui sobre usar a figura geométrica, né, que é o círculo, e desse círculo sair laranjas, laranjinhas, limões, e aí? Eu acho que a gente tem muita coisa para a gente brincar e a gente usar dessa forma, brincar, que eu digo, brincar com a forma, né, circular, né, o que a gente pode usar da partir dali. Tem N coisas que a gente poderia estar aqui conversando várias horas, mas eu não posso porque daqui a pouco o Instagram derruba a nossa live, então eu não posso deixar você sem as dicas até o final. Então, e aí você pode também pensar na paleta de cores que você quer. Quando você pensa na paleta de cores, usar o papel, eu sempre digo, ele é o melhor amigo que a gente tem para o design de parede, porque aí, depois de mim, tá? Porque eu sou o seu melhor amigo para o design de parede, depois o segundo vem o papel. Que aí o que você faz? Você usa esse papel para você fazer o seu teste de paleta. E aí você olha para esse papel, faz o desenho que você quer, aplica a cor que você quer ou as cores que você queira, e aí você bota na parede e vê, realmente isso vai dar certo, isso não vai dar certo, antes de você usar o material inteiro, tá bom? O material todo que você tem para fazer o seu design, com tinta, corante, pincéis, né? E o seu tempo, é claro. Tá bom? Então, fica aí para você, como exercício de casa, né, a tarefinha, ter o seu bloco paredes a cores, e aí qualquer dúvida você pode colocar aqui nos comentários, perguntar. Eu quero agradecer a todos que participaram da live, muito obrigado pela companhia de vocês e por vocês estarem aí do lado, por você estar aí dividindo esse tempo comigo e a gente aprendendo juntos, a gente fazer com que esse momento que a gente está aqui de conversa, de troca de experiências, né, e também de doação de conteúdos que eu já venho há mais de 16 anos trazendo isso à tona, de forma muito amorosa que eu faço isso, tá? Para que a gente realmente tenha a coragem e realmente saiba que a gente tem possibilidade sim de fazer o design de parede com segurança e com identidade. Não adianta a gente só fazer alguma coisa na parede e não ter identidade. A gente tem que também trazer para a nossa arte, para aquilo que a gente quer realizar na nossa casa, principalmente. Porque às vezes a gente quer muita coisa bonita, quer muita coisa legal na casa do outro ou em trabalhos do outro. E na nossa casa a gente não faz isso. A gente não pode ser aquele ditado que diz casa de ferreiro, espeto de pau. Não, a gente tem que ter paredes bonitas na casa dos outros, mas na nossa também. Então, fique aqui, sempre a nossa conversa, sempre à minha disposição para fazer com que a gente realmente consiga algo de realização pessoal, realização também artística, tá? Lucas também, muito bem-vindo, Lucas, e assiste a live, e se eu tiver alguma dúvida, vocês podem colocar aqui no comentário. Muito obrigado, e como eu sempre digo, a gente se encontra aonde tem parede, a gente bota cor e a gente faz com que esse mundo e principalmente as nossas casas tenham mais cores, sejam mais coloridas, mais alegres. Muito obrigado!